Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galera! E aí? Estamos de volta para mais uma aulinha de física. Tivemos um probleminha na semana passada, né? Você que estava aí presente percebeu, obviamente. Então, já te peço desculpas aqui pessoalmente. A gente teve um problema aqui técnico no meu computador. O programa enfim, que proporciona isso aqui que a gente está fazendo não abria de jeito nenhum. Eu desliguei, liguei de novo. Acendi uma vela, não adiantou. O programa não funcionou, então a gente teve que desinstalar tudo para instalar de novo. Enfim. Então acabou que não deu para a gente ter a nossa aula ao vivo, né? Aí eu gravei a aula da potência, da energia, foi disponibilizado aí para vocês e pô, espero que todos tenham assistido. De qualquer maneira, a gente vai fazer uns exercícios depois, né? Então a gente vai acabar retomando esse assunto, que é um assunto também muito importante. Ah lá, o Vitor. O Vitor percebeu, obrigado, Vitor. Mestre tá cabeludão. É isso aí. Lembra que eu disse que, né, a minha estrela ia brilhar. Então aqui, ó. Tô chegando no Prime, hein? Tô chegando no Prime, Arthur no Prime. Arthur no Pro Enem de 2014, né? Que foi quando eu comecei, né, diretor? 2014. Se tu pegar os vídeos antigos aí, eu tô chegando lá, hein? Tô chegando no Prime. Olha lá. Tem uma galera que tá presente. Milena, a Carla Santos, Anne, Angélica, Emerson Araújo, a Ivonete. Ivonete falou Vascão campeão. Isso aí, Ivonete. Pintou o campeão. Gabriela Rocha, André Amaro, Vinícius Anjo, o T-Rex vegano, excelente nome, inclusive, T-Rex vegano. Bruno Vicente, os cabelos da Rapunzel, isso aí. Maravilha. Pessoal, obrigado aí pela presença. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aulinha de associação de resistores, que é, cara, um assunto mega importante, tá? Isso aqui é, assim, você precisa dominar bem isso aqui para você poder entender aí todo quando você tem uma questão de circuito, né? Toda a base do circuito, né? Porque num circuito você vai ter lâmpadas, você vai ter potência, você vai ter que calcular potência, energia, corrente, sei o quê. Mas esse circuito geralmente ele vai ser constituído por mais de um aparelho, né? Você vai ter vários aparelhos ligados. E aí que entra essa ideia de associação de resistores. Então, primeiro, olha só, vamos ver o que seria um resistor. Cara, resistor é um aparelhinho, um dispositivo, que a gente vai usar como símbolo isso aqui, ó. Né? Isso aqui, na verdade, é o símbolo da resistência. Mas ele é um dispositivo que ele basicamente tem resistência. Tá? Ele tem algumas funções. Mas você encontra resistores em placas, assim, uma placa-mãe, uma placa de rádio, uma placa de... Sabe, em circuitos em geral, circuitos eletrônicos em geral, você tem resistores, tá? Os resistores são dispositivos que possuem, basicamente,
resistência. Então, é isso que a gente vai estudar com eles, por quê? Porque aqui a gente quer saber justamente sobre a resistência. Existem aparelhos que são mais complexos, né? Uma lâmpada, por exemplo, ela ilumina, um motor, ele funciona. Então ele tem uma resistência interna que dissipa, mas uma outra parte da energia é usada para funcionar o motor e tal. Então são mais complexos. Os resistores, eles basicamente têm resistência. Então são dispositivos que possuem resistência, tá? Então a resistência é uma característica desses dispositivos, os resistores. Você pode imaginar ele ali, por exemplo, com uma lâmpada. Uma lâmpada incandescente é algo que se aproxima bem de um resistor, né? Porque uma lâmpada incandescente, ela tem uma resistência. Essa resistência fica tão quente que ela fica incandescente e aí ilumina, tá? Mas a ideia é o seguinte: você lembra que a gente começou lá com a primeira lei de Ohm? E a primeira lei de Ohm, eu apresentei para você algo assim, ó. Por exemplo, imagine que você tem aqui então uma bateria, tá? E aí nessa bateria você liga lá uma lâmpada, né? Então você tem uma lâmpada aqui ligada na bateria. E aí o que acontece? Como é que você estuda isso? Você estuda que o é igual a RI, certo? Por quê? Porque a bateria, ela tem uma certa LDP, a lâmpada, assim como o resistor, né, tem uma certa resistência e pelo circuito vai passar uma certa corrente elétrica. Show. O igual a RI, acabou. Se eu te der o U, né, e o I, você acha o R. Se eu te dar o R e o I, você acha o U. Enfim, e assim por diante. A brincadeira de hoje é o seguinte: e se eu tivesse que ligar mais de uma lâmpada na mesma bateria, né? Eu não quero mais ligar só uma lâmpada. Aqui, ó, esse circuito aqui é um circuito com apenas uma lâmpada. Estou ligando apenas uma lâmpada na minha bateria, tá? E se eu quiser ligar mais lâmpadas, hein? Como é que eu vou fazer? Se eu tenho que ligar mais lâmpadas na mesma bateria. Aí que vem a associação de resistores. Porque se eu ligar mais de uma lâmpada na mesma bateria, eu tenho duas maneiras de ligá-las. Ou eu vou ligá-las em série, ou eu vou ligá-las em paralelo. Então, eu vou botar aqui, ó, ligação em série e a ligação em paralelo, tá? Qual seria a diferença? Bom, na ligação em série, como o nome já diz, imagina que você tem aqui a bateria, tá? Esse aqui é o símbolo da bateria, para a gente não ter que ficar desenhando a bateria toda hora. Esse aqui é o símbolo da bateria. A corrente, ela sempre sai aqui, ó, do tracinho maior, em direção ao tracinho menor, tá? E aí, vamos supor que eu tenho aqui essa bateria, ó, aí eu vou ter a primeira resistência, a segunda resistência e a terceira resistência. Ou seja, imagina, três lâmpadas que eu liguei aqui. Olha esse tipo de configuração. Eu tenho uma bateria, puxei um fio, liguei uma lâmpada, outra lâmpada, outra lâmpada. Agora, olha essa outra configuração aqui, ó. Ó, eu tenho uma bateria, e aí eu ligo as lâmpadas assim, ó. Do polo da bateria, eu puxo um fio, eu ligo uma lâmpada.
puxo desse mesmo fio, ó, aqui são os fios que vieram da bateria, né? Esses dois fios aqui, ó. Eu puxei dos polos da bateria. Aí eu puxei e liguei uma lâmpada, ó, fiz tipo desencapei o fio, né? Liguei uma lâmpada. Aí eu venho aqui, ó, desencapo o fio e ligo uma outra lâmpada, tá? E, por exemplo, aqui na ponta do fio, eu ligo a terceira lâmpada. Bom, tá entendendo? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Ó, rapidinho, vou fazer um desenho aqui para você visualizar. Esse desenho aqui, ele simboliza isso aqui, ó. A bateria, aí eu puxei dois fios. Aqui na ponta do fio, eu liguei uma lâmpada. Ó, né? Na outra ponta, no meio do fio aqui, eu desencapei o fio, liguei uma outra lâmpada. E aqui uma outra lâmpada. Entende? Só que para a gente não ter que ficar perdendo tempo desenhando, a gente inventou esses símbolos aí para representar a resistência à bateria. Pronto, é isso. Tá? E aí eu tenho três lâmpadas ligadas dessa maneira, e aqui eu tenho três lâmpadas ligadas daquela maneira ali. Tá? Ó, aqui a corrente. Beleza. Mas e aí, então? O que que muda nisso aqui? Você está vendo a configuração? A primeira coisa que você tem que perceber é que, gente, nesse tipo de ligação aqui, a corrente elétrica que passa por um aparelho, ela vai ser a mesma que vai passar pelo outro, pelo outro, pelo outro. Ou seja, a corrente que passa no aparelho um, ela é igual à corrente que passa no aparelho 2, é igual à corrente que passa no aparelho 3 e é igual à corrente total. Ou seja, se saem 10 amperes daqui, ó, não tem outro caminho. Os 10 amperes vão passar pela lâmpada um, pela lâmpada 2, pela lâmpada 3. Então, nesse tipo de ligação, ó, a corrente total que saiu da bateria é igual à corrente que passou no um, que passou no 2, que passou no 3 e assim por diante. Esse tipo de ligação a gente chama de ligação em série, que aí vem a brincadeira, né? Série I, mesmo I. Olha lá, são os mesmos elétrons que estão correndo ali, né? Então, se aqui sai o elétron Joãozinho, o elétron Pedrinho, né? O elétron Fulaninho, todos eles passarão pelas três lâmpadas. Aqui é diferente, porque olha lá, sai essa corrente I, aí a corrente I vem. Cara, quando chegar aqui, ó, uma parte vai virar para cá e a outra parte continua. Quando chegar aqui, uma parte vem para cá e a outra parte continua. E aqui, a última parte passa. Então, a corrente que passou no um, a corrente que passou no 2 e a corrente que passou no 3 não é a mesma corrente. Pode até ter o mesmo valor, né? Porque você pode até se dividir igualmente aqui. Mas não são os mesmos elétrons, entende? Se o elétron Joãozinho passou aqui pelo um, lembra que ele saiu de um polo da bateria porque ele quer chegar no outro polo. Então, se o elétron Joãozinho sai daqui, ele quer chegar do outro lado. O elétron Pedrinho que passou pela lâmpada 2 vai querer chegar do outro lado. O elétron Fulaninho que passou pela lâmpada 3 quer chegar do outro lado. Então, as correntes não são as mesmas, né? Não são as mesmas cargas que passam por todos eles. Na verdade, nessa ligação em paralelo, você vai ter que a corrente total
ela vai ser o somatório das correntes, né? Se você pegar a corrente que passou no primeiro, a corrente que passou no segundo, mais a corrente que passou no terceiro, tem que dar a corrente total. Sim ou não? Olha lá. Esse é o tipo de ligação em paralelo. Agora tem um outro detalhe. Por exemplo, daqui até aqui, você tem a voltagem da bateria. Então é como se você puxasse um fio de um polo da bateria e um fio do outro polo da bateria. Então vamos supor que se a bateria tem 12 volts, significa que daqui até aqui você tem 12 volts. Nesse caso aqui, eu liguei os três dentro desses 12 volts. Então daqui até aqui, eu vou ter os 12 volts. Mas os três estão ligados dentro dos 12 volts. No caso da ligação em paralelo, olha lá, eu puxei esse fio daqui, puxei esse fio daqui. Então, daqui até aqui eu tenho 12 volts, por exemplo. Né? Tá aqui o meu UA. Entre esse fio e esse fio, eu tenho os 12 volts, que é a DDP da bateria, que eu estou supondo aqui 12 volts. E aqui os fios que vieram dos polos da bateria, isso tudo aqui, ó. Certo? Então aqui é o U da minha bateria. Bom, o que vai acontecer? Deixa eu melhorar isso aqui. Eu vou botar mais em cima o título, para não ficar comparado em cima da. Ó, vou até escrever de. Ó, como é que eu escrevo o texto? Ah, aqui, ó. Ó, série. Deixa eu ver aqui. Como é que eu fazer? Ó, foi, foi. Aí agora aqui. Paralelo. Ó, tá? Então, olha aqui. Na ligação em paralelo, entre esses dois fios eu tenho a DDP da bateria. Na ligação em série, entre esses dois fios eu tenho a DDP da bateria. Ou seja, qual é a conclusão que você tira? A conclusão que você tira é que na ligação em série, ó, a DDP total ela vai se dividir entre os aparelhos que estão ali dentro. Porque se daqui até aqui eu tenho 12 volts, daqui até aqui eu vou ter uma certa quantidade de volts, daqui até aqui eu tenho outra quantidade de volts, e daqui até aqui eu tenho outra. Então aqui eu vou ter uma DDP, sei lá, 3, aqui eu vou ter uma DDP 2, e aqui eu vou ter uma DDP 1. E aí, se eu somar essas DDPs, a DDP total tem que dar da bateria. Em outras palavras, na ligação em série, série I, mesmo I. O I é o mesmo, mas o U se divide. Na ligação em paralelo, o I total é que se divide, mas em compensação, o U é o mesmo. Aí a gente costuma brincar e falar paralelo, mesmo U. Série I, mesmo I. Como assim? Cara, vou te mostrar. Quer ver? Vamos ver uma questão aqui para você já ver isso na prática, para a gente ver como é que isso é cobrado e qual é a ideia aqui da brincadeira. Essa aqui, ó, tá vendo? É a última. Questão 7 do material. Ó, tá aqui. Um circuito empregado em laboratórios para estudar a condutividade elétrica de soluções aquosas
é representado por esse esquema. A Samira perguntou, U é o que mesmo? U são os volts, Samira. Olha aí agora que eu vou aplicar o que eu estou falando, tu vai entender. Aí tá aí. Tá vendo que, ó, a minha bateria, ela tem o U total aqui, ó, de 127 volts. O U são os volts. Certo, Samira? Olha lá, é a DDP. Então, isso aqui é o símbolo de uma bateria, ou seja, eu tenho uma bateria de 127 volts. O que que eu liguei nessa bateria? Eu liguei uma lâmpada e liguei um líquido aqui, ó, um líquido com uma solução aqui, tipo água com sal, né? Água com sal, aí a lâmpada acende, porque água com sal é condutor. Ou seja, é como se a água e o sal, né, ligasse esse fio aqui. Vai ter uma certa resistência aqui, ó. O fio para passar, né, o elétron, né, a corrente elétrica para passar pela solução né, vai experimentar uma resistência. Assim como a lâmpada tem uma resistência. Tá? E aí o circuito fecha. A corrente sai aqui do tracinho maior, aí ela vem, papapá, papapá, imagina os eletrinhos. Papapá, 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 passaram pela lâmpada, papapá. Vão descer, vão passar pela solução para chegar no outro fio, papapá, papapá, e chegou do outro lado. Aí eu te pergunto, vamos lá, manda no chat para mim agora. Eu tenho duas coisas ligadas, entre aspas, aí na minha bateria. É a lâmpada e a solução. São duas coisas, cada coisa tem a sua resistência, né? Porque a gente admite que os fios, eles não têm resistência, eles são fios ideais. Então, o que que você ligou nessa bateria? Uma lâmpada e um copo com um líquido, que é um aparelho, um dispositivo que vai ter uma certa resistência, tá? A minha pergunta é, já que eu estou ligando duas coisas na mesma bateria, ou essas coisas estão ligadas em série ou elas estão ligadas em paralelo. A minha pergunta é, essa lâmpada e essa solução, elas estão ligadas em série ou em paralelo? O que que tu acha? Queria que vocês colocassem aí no colocassem aí no chat. Tu acha que a lâmpada e a solução estão em série ou estão em paralelo? Por quê? Se tem duas coisas ligadas na bateria, gente, ou está em série ou está em paralelo. Entende? Uma coisa ou outra. Se for uma lâmpada só ligada na bateria, beleza. Acabou. Mas se tem mais de uma coisa ligada, quando você liga duas ou mais coisas, você está ligando ou em série ou em paralelo. Opa, todo mundo lançou em série. Perfeito. Em série. Sim, porque é a mesma corrente. A corrente que passar na lâmpada vai passar na solução. É o mesmo I. Entende que não tem um nó? Um nó é quando você tem uma bifurcação aqui, né? Quando o fio se divide. Você não tem um nó, né? Você não tem um caminho que a corrente se divide. A corrente só tem um único caminho, então ela inevitavelmente passará pelos dois. Então eu já sei que isso aí é uma ligação em série. E que a corrente total que sai da bateria vai ser igual à corrente que passa na lâmpada e vai ser igual à corrente que passa na solução. Série I, mesmo I. Certo? Beleza. Agora, que corrente é essa? Dá para a gente saber que corrente é essa? Não dá, sabe por quê? Eu não sei quanto vale a resistência da lâmpada. Ele não dá. Ele também não dá quanto vale a resistência da solução. Então, vou até terminar de ler para a gente ver o que ele quer. Ó. Ele quer, ó, ele diz que a lâmpada, ó, ao acrescentar um determinado soluto ao líquido contido no copo, tipo, jogou sal aqui, a lâmpada acende. Consumindo uma potência de 60 watts. 60 watts, então, é a potência da lâmpada. Nessas circunstâncias, quanto vale a resistência da solução em ohms? Ele quer o R da solução. Tá? Bom, ele falou que quando a lâmpada acendeu, ela consumiu essa potência de 60 watts. Olha aqui, ó, olha as especificações da lâmpada que ele deu. Para que a lâmpada tenha uma potência de 60 watts, isso significa que a DDP na lâmpada, a tensão na lâmpada tem que ser quanto? 120 volts. Essas especificações da lâmpada, esses 120 volts barra, né, tracinho, 60 watts,
significa que toda vez que você ligar, então, a lâmpada a 120 volts, ela vai ter uma potência de 60 watts. E vice-versa. Se a lâmpada estiver ligada a 60 watts, é porque a tensão na lâmpada é 120 volts. Então, quando ele fala para você aqui que a lâmpada está consumindo uma potência de 60 watts, ele automaticamente está falando para você também que a DDP na lâmpada vale 120 volts. Porque, né, uma coisa está ligada à outra. Toda vez que a potência for 60 watts, a tensão é 120 volts. Para essa lâmpada. São as especificações dessa lâmpada. Né? Ela foi fabricada para isso. Cara, então tu tem que a tensão na lâmpada é 120. E você sabe que isso aqui é uma ligação em série. Série I mesmo I. O que eu botei lá em cima para você? Se a ligação é em série, série I mesmo I, o U não é o mesmo, né? O U total se divide. Quando a corrente é a mesma, o U total vai se dividir. Ou seja, qual é o U total que está alimentando o meu circuito? É o U da bateria, 127. Qual é o U da lâmpada? Pô, o U da lâmpada eu sei, ó, porque se ele falou que a potência é 60, o U da lâmpada é 120. Com isso, eu já descubro qual é a DDP da solução. Quanto que sobrou para a solução? Se dos 127 a lâmpada ficou com 120 volts, a solução vai ficar com 7. Cara, então eu já tenho que. Isso aí, a Rebeca respondeu. Eu já tenho que a DDP da lâmpada é 7 volts. Da solução é 7 volts. Eu quero descobrir a resistência da solução. Cara, para fazer isso, eu vou apelar para o U igual a RI da solução. O U da solução vai ser igual ao R da solução, vai ser igual vezes o I da solução. O U da solução eu já tenho, 7 volts. Quanto vale a resistência da solução? Está faltando descobrir quanto vale a corrente na solução. Porque esse U igual a RI você pode usar para o circuito inteiro ou você pode usar individualmente. Se eu tiver a tensão da lâmpada, a corrente da lâmpada, eu acho a resistência da lâmpada. É só jogar no U igual a RI. A mesma coisa vale para a solução. Cara, como é que eu vou descobrir o I da solução? Eu não tenho nenhuma informação da solução, mas eu tenho da lâmpada. E olha lá, como eu sei que eles estão ligados em série, série I mesmo I. Se eu descobrir qual é o I da lâmpada, eu descubro qual é o I da solução. Então, eu vou calcular aqui, ó, para a lâmpada. Sabe o que eu posso calcular para a lâmpada? Pô, nossa última aula. Eu tenho a potência e tenho a DDP. Dá para eu achar essa corrente, porque eu posso fazer, ó, π, última aula. Potência é corrente vezes DDP. Então, a potência da lâmpada é 60. A corrente da lâmpada? Não sei. Qual a DDP da lâmpada? 120. Cuidado para tu não dividir 120 por 60 e achar 2, hein? Aqui é o seguinte, como eu quero a corrente da lâmpada, o 120 que está multiplicando é ele que vai dividindo. Então vai ficar 60 dividido por 120. Isso é igual a o I da lâmpada. E aí quanto é que vai dar? 60 dividido por 120 dá meio. 1/2, ou o famoso 0,5 amperes. Pronto. Potência da lâmpada, DDP da lâmpada, eu descubro a corrente da lâmpada. Só que a corrente da lâmpada é igual à corrente da solução, ó, porque eles estão em série. Então, a corrente da solução também é meio. Também é 0,5 ou 1/2, né? 0,5 que é a mesma coisa que 1/2. Pronto.
Vou jogar 1/2 aqui, que é a corrente da solução. Agora, o 2 que está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Resistência da solução vai ser quanto? 7 vezes 2, 14. Gabarito, letra A. Beleza? Volta lá, vamos lá para cima. Ó, a gente usou isso aqui, ó. Em série, a corrente é a mesma, o total se divide. Em paralelo, o U é o mesmo e é o I que se divide. Além disso, você pode calcular, gente, a resistência total do teu circuito. A gente chama de resistência equivalente, que é a REC. O que é a resistência equivalente? Ora, é como se fosse a resistência total. Na verdade, é como se você pudesse trocar todas essas resistências por uma única resistência equivalente, que equivale a elas. Quando a ligação é em série, cara, é óbvio também, né? Porque a corrente, ó, ela vai ter que passar por uma resistência, vai ter que passar pela outra resistência, vai ter que passar pela outra resistência. 3 lâmpadas. Então o eletrinho ele vai ter que passar pela resistência das 3 lâmpadas. Então a resistência, vamos dizer assim, total que o elétron vai ter que passar, vai ter que ser a soma de R1 mais R2 mais R3. E assim por diante. Então, na ligação em série, basta você somar as resistências. Você vai descobrir a resistência total. Na ligação em paralelo, aí dá mais trabalho, cara. Eu vou te ensinar aqui a fórmula que você pode usar sempre. Ó, é essa aqui. Para você calcular a resistência equivalente, você vai ter que fazer 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Ou seja, você vai somar os inversos das resistências para obter o inverso da REC. Só que aí qual o problema? Aqui cai no MMC. Então eu vou te ensinar 2 macetes para você fugir disso. Primeiro, se você só tiver 2 resistores em paralelo, isso aqui vale para paralelo, né? Ó, é paralelo, deixa eu dividir aqui. Ó. Quando você tem 2 resistores, você pode fazer, para fugir do MMC, essa fórmula, ela cai nisso aqui, ó. Você pode fazer a REC como sendo o produto sobre a soma. Ou seja, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ah, professor, e se forem 3 resistores em paralelo? Não posso usar essa fórmula aqui, não. Eu falei 3, botei 3. Tipo aqui, ó. R1, R2, R3. Aí eu falo para você, calcule a resistência equivalente dos três. Você não pode fazer R1 vezes R2 vezes R3 sobre R1 mais R2 mais R3. Não pode, dá errado. O que você pode fazer é o 1 com 2, aí o resultado você faz com 3, o resultado você pode ir fazendo de 2 em 2. Também dá, mas aí eu acho que dá mais trabalho. Aí é melhor fazer essa aqui mesmo. Agora, quando são 2, pô, isso aqui é o mais indicado. E tem um outro macete. Quando são vários resistores em paralelo, N resistores, porém iguais.
Aí você pode usar. Aí podem ser, pô, mesmo, sei lá, 20 resistores. Não tem problema. Só que eles precisam ser iguais. Então, 20 resistores de 100 ohms, todos ligados em paralelo. 100 ohms, 100 ohms, 100 ohms, 100 ohms. 20 vezes. O que que você faz? Como é que você calcula essa REC? Rápido. Você tem que usar aquela fórmula. Imagina, tem que escrever 1/100, mais 1/100, mais 1/100. 20 vezes. Não faz sentido. Então, você usa esse macete aqui, ó. Você vai pegar a resistência que está se repetindo, por exemplo, né? 100 ohms. 100 ohms, 100 ohms, 100 ohms, 20 vezes. Então, você vai pegar essa resistência que se repete, que é o 100 ohms, e divide pelo número de vezes que ela se repetiu. Então, são 20 resistores. Então, são 20 resistores de 100 ohms, a REC ficaria 100 dividido por 20. Pronto. Você já sabe trabalhar com U, com R e com I, tanto na ligação em série quanto na ligação em paralelo. Quer ver? Vamos ver um exemplo. Vamos lá para baixo. Eu fiz a 7, né? Vou fazer a questão 6 agora. Caramba. Peraí que eu tô achando a 6. Subiu tudo de novo. Questão 3. Depois eu quero que você faça todas essas, hein? Tá aí. Questão 6. Uma sala iluminada por um circuito de lâmpadas incandescentes. Opa! É em paralelo. Considere os dados abaixo. Olha lá. A corrente elétrica eficaz limite do fusível que protege esse circuito é 10 amperes. Bom, o fusível é o seguinte. Ele é igual ao disjuntor. Ele permite a passagem de uma corrente máxima. Então, ele deixa passar uma corrente até um certo valor. Se passar mais, ele queima. Então, só para você entender. Por exemplo, essa questão aqui, ó. O cara botou um fusível antes das lâmpadas. Se você for ligando um montão de lâmpada, vai precisar de mais corrente. Se essa corrente total for maior que 10, pá, o fusível queima. Para poder limitar, para você não deixar passar muita corrente ali e acabar queimando as lâmpadas. Então ele queima para poder proteger os circuitos. É igual o disjuntor da tua casa aí, né? Tu liga o chuveiro, liga o ar-condicionado, liga não sei o quê, aí o disjuntor, pá, desarma. Porque o disjuntor deixa passar, sei lá, 30 amperes. Você ligar um monte de aparelho, vai precisar de muitos amperes. Aí vai vir muitos amperes pelo fio. Antes de chegar nos aparelhos, ele tem que passar pelo disjuntor. O disjuntor desarma. Para não deixar passar essa corrente. Porque pode esquentar muito o fio, pode pegar fogo, pode dar problema. Então, por exemplo, você vai entender aqui, ó. O fusível é 10 amperes. Só pode passar no máximo 10, a corrente total. Né? Dizer que o fusível aguenta 10 significa que esse é o valor máximo da corrente total. 10 amperes. A tensão eficaz é de 120 volts. Esse aqui é o U. E as lâmpadas não estão em paralelo? Paralelo, mesmo U. Então, todas as lâmpadas estão com esse mesmo U. Tá todo mundo a 120 volts. Se elas estivessem em série, aí o U divide. Então, se elas estivessem em série, ia pegar esse 120 e dividir um pouquinho para cada um. Mas como está em paralelo, todo mundo tem o mesmo U, 120 volts. Cada lâmpada tem uma potência de 60 watts. Opa, a gente acabou de fazer essa conta. Se eu tenho
o U que é 120 e a potência que é 60, dá para eu descobrir, por exemplo, a resistência de uma dessas lâmpadas. Eu posso descobrir a corrente, né? Porque eu tenho como calcular a potência. Por exemplo, ó, ele quer a resistência equivalente de 8 lâmpadas ligadas em paralelo. Cara, se ele quer a resistência, vamos calcular essa resistência aí de cada uma primeiro, porque eu sei que potência, ó, a aula da semana passada, é U quadrado sobre R. Então, ó, para cada lâmpada, qual é a potência de cada lâmpada? 60. Qual é a DDP de cada lâmpada? 120, porque elas estão em paralelo, todo mundo está com 120. 120 ao quadrado, que eu vou escrever assim, ó, 120 vezes 120 ao quadrado sobre R. Essa aqui é a resistência. Eu vou calcular a resistência de cada lâmpada, que eu estou pegando a potência de cada uma e a DDP de cada uma. Olha lá. Simplifico 120 com 60. Se eu dividir por 60, aqui dá 1 e aqui dá 2. Multiplicando cruzado, 1 vezes R vai dar R. Né? Aqui é sobre 1 também. E aí, ó, 2 vezes de 120 é 240, vezes 1, 240. Multipliquei cruzado aí, né? Só que antes de multiplicar cruzado, eu simplifiquei o 60 pelo 120. Achei a resistência de quê? Cada lâmpada. Então, agora, ele quer saber quanto vale a resistência equivalente de 8 lâmpadas. Mas elas não são iguais? Elas são iguais, ó. Que cada lâmpada tem essa potência de 60, tem a DDP de 120. Então, se eu achar o R240, significa que cada lâmpada tem uma resistência de 240. A não ser que as lâmpadas tivessem potências diferentes. Mas como todas elas têm a mesma potência, quando ligadas na mesma tensão, é porque essas lâmpadas são iguais, todas elas têm a mesma resistência. E aí, como é que eu calculo, então, a REC de 8 lâmpadas iguais? Olha lá, eu vou usar aquele macetinho que eu fiz, ó, que eu mostrei agora. Mestre, poderia usar 1 sobre 240 mais 1 sobre 240 mais 1 sobre 240, 8 vezes? Isso é igual a 1 sobre REC? Sim. Mas, pô, vai me dar trabalho, eu não vou fazer isso. Eu vou usar aqui, ó, a formulazinha. Quando são várias lâmpadas iguais, R sobre N. Quem é o R? O R é a resistência que se repete, que é 240. E o N? O N é o número de lâmpadas que você ligou. Igual, são 8. Então, 240 dividido por 8, 30. Pronto, essa é a REC de 8 lâmpadas ligadas em paralelo. Gabarito, letra A. Show de bola? Gente, série, ligação em série, quando a corrente elétrica é a mesma que passa por todo mundo. Ligação em paralelo, quando a corrente tem que se dividir para passar pelas lâmpadas. Série I mesmo I, mas em compensação o U total se divide. Paralelo U mesmo U, mas aí o I total é que se divide. E o cálculo da REC, em série você soma, em paralelo você soma os inversos. Tira o print aí dessa número 6. Aproveita. Vai, tira o print aí. Foi que foi. O print da número 7 deu 14, mas esse coisa foi só para marcar, a resolução está aqui. Print da número 7 foi. E agora o print mais importante aí, ó, que é o do conteúdo. Ó, a primeira folha foi só uma introdução ao assunto. Tira o print aí. Foi. E agora, essa daqui. Então, você tem as formulazinhas aí. Tira o print também.
Show de bola? Semana que vem, cara, vai ser revisão. Semana de revisão. E aí eu vou tentar focar muito nessa parte de eletrodinâmica. Exercício de potência, de energia, de associação, lei de Ohm, tá? Então não perde não. Semana que vem a gente só vai fazer exercício e eu quero, né, fazer bastante exercício sobre esses assuntos, principalmente esse aí de associação de resistores. Show de bola? Então é isso, galerinha. Obrigado aí pela participação. Mais uma vez foi um prazer, tá? Beijo grande, boa semana para vocês. E até o próximo episódio. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.